Olá, gente! Olá, todo mundo! Esperar vocês entrarem. Olá, Cali, Gerasmo. Que bom ver vocês de novo. Olá, todo mundo. Hoje é dia 10 de janeiro de 2021. Eu sei o quanto é difícil falar feliz ano novo, né, para todo mundo com tudo que a gente está passando, mas que seja isso, Erasmo, que seja feliz ano novo, que seja melhor do que foi 2020, que a gente possa ter a vacina, que a gente possa se encontrar de novo, mas se algo bom de 2020 foi a gente ter inventado formas de se encontrar e vocês me permitirem estar com vocês aos domingos e acharem que ainda faz sentido com o ano virando, a gente está aqui juntos. O áudio tá baixinho? Eu acho que sou eu que estou falando baixinho. Veja se melhorou. Me digam se o áudio tá melhor. Senão eu me aproximo, eu tento usar um com fio. Para quem está chegando agora, ou para quem não lembra, a banquinha surgiu mais ou menos em julho, agosto de 2020. E com esse nome bem despretensioso mesmo, banquinha, como fosse um momento de a gente se encontrar. No Nordeste se fala muito, né, da banca, aquele momento em que a gente conversa depois da aula, mas algo muito despretensioso, que se conversasse sobre a vida acadêmica, sobre o que parece que todo mundo sabe, mas não se fala. A mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu não estou em sala de aula, né? Então esse é um momento de me dar esse imenso prazer de me sentir parecida com se fosse em sala de aula. Então, é um privilégio para vocês, 230 pessoas, num domingo, às 6 da tarde, no verão. Eu sei que está todo mundo em casa com Covid, mas que acha que é importante falar de ciência, pensamento e pós-graduação. Então eu queria agradecer a cada uma de vocês que vem aqui, lembrar que eu fiz a sugestão da gente fazer às 6 da tarde do Brasil, se esse for um horário bom para vocês, que com a diferença de fuso para mim ficava um pouco melhor, mas se for ruim, a gente volta para as 5. Essa era uma coisa que no final, se vocês pudessem responder, se 6 da tarde tá bem. Eu sempre acho que o domingo é bom, porque o domingo parece que pode dar um incentivo para a semana, né? E sempre vocês podem ouvir, ver no que fica no IGTV, que é logo ao lado da onde está a linha do Instagram, né? Então sempre está salvo ali, apesar das pessoas terem medo de eu não salvar, eu salvo, né? Então está sempre ali. Então, novamente, as pessoas que estão chegando, feliz 2021, a vida vai ser melhor, eu tenho certeza, eu quero acreditar nisso, né? E o tema de hoje, quando eu fui pensar, como é que a gente começa o ano, né, com um tema tão intenso? Se vocês estiverem de acordo, eu ia, se não for incômodo para as pessoas que estiverem fazendo leitura labial, eu ia deixar os comentários abertos. Se acontecer alguma coisa, alguém bobo, indelicado, aí eu desligo, mas se funcionar eu deixaria assim, porque eu ia também ouvindo um pouco vocês, né? Que para mim essa é uma conversa, a de hoje, é importante ouvir. Eu adoraria estar num espaço em que eu pudesse ouvir vocês, por isso que eu fiz a postagem do tema, um tema que em geral, com um título que em geral eu não usaria, né? O que fazer com me sentir como uma fraude, porque eu nem acho que essa forma de descrever cabe
para uma professora falar, para quem quer aprender a falar. Mas como é o jeito que a gente fala normalmente, né? De síndrome de impostora, eu sou uma fraude, ou seja, que isso aqui não é para mim, então que isso aqui é muito distante de mim, eu fiz de uma maneira que eu pudesse ouvir o máximo possível. E foi impressionante o que eu escutei, né? Como vocês sabem, eu tenho os meus caderninhos, eu tomei muitas notas e tinha alguma coisa entre 40 comentários diferentes. Eu não estou dizendo os que eu agrupei, em que dizia é por causa disso que esse espaço não é para mim. Então, eu fiz uma proposta para me organizar para hoje, porque eu ouvi muita coisa, que era o seguinte, veja se a gente segue bem, né, com essa ideia. Primeiro, que vocês me aceitem falar de entrar na pós-graduação, entrar no mestrado, como um proxy, como uma referência, que pode ser para entrar no doutorado, que pode ser para entrar num pós-doutorado, que pode ser para continuar na pós-graduação, que pode ser para escrever a sua dissertação, a tese, pode ser para você fazer concurso. Tudo aquilo que na vida acadêmica, o que nós estamos conversando, a Anaí está aqui só porque a Anaí está dizendo que está com preguiça de colocar o implante coclear em um domingo, mas você é obrigada agora. Anaí, se você conseguir fazer a leitura labial, você me avisa, senão eu tiro os comentários, se ficar ruim para você, tá? Então vamos lá, eu queria muito pedir a vocês que vocês usassem entrar no mestrado como proxy. Muitas pessoas me escreveram dizendo, não, o meu problema não é mais o mestrado, o meu problema é fazer um concurso, não, o meu problema é um doutorado. Entenda que essa experiência, assim me parece, ela cabe em qualquer momento da nossa vida, porque nós mudamos. Às vezes uma segurança que a gente tinha muito grande no passado, a gente não tem mais, a gente viveu uma experiência traumática, alguém tentou nos humilhar, ou então nós tivemos um fracasso, e esse sentimento de que isso não me cabe, vale, né? Se aplica. Então, eu vou falar como entrar na pós-graduação como um proxy, que cada um pode tomar um pedacinho, como servir. Foi assim que eu li todos, deixar o meu rosto mais alto, e que foi assim que eu tentei, me digam se tá bem, eu deixei o rosto mais alto agora, tá? Como nós conversarmos aqui. Então, eu vou começar. Eu queria fazer 2 afirmações, vejam como é que eu me organizei. Eu tô ouvindo todas as dicas de vocês sobre leitura labial, gente, mas vou continuar assim, e aí se a Anaí me disser que tá ruim, eu tiro os comentários, tá? Eu vou começar com 2 afirmações, eu vou passar para uma pergunta para vocês, que eu adoraria que vocês respondessem, né, mentalmente ou escrevendo, mas 2 afirmações e uma pergunta. E aí eu tentei organizar 5 frentes, da onde a gente tem que pensar planos para resolver esse sentimento. E aí no final 10 dicas. Tomara que eu consiga cobrir tudo, mas foi porque eu ouvi muita coisa, então eu estava tentando me organizar. Então, minhas 2 afirmações são as seguintes. Vou tirar o comentário então que estão me pedindo, certo? Eu volto nos últimos 15 minutos aos comentários. As minhas 2 afirmações são as seguintes. Ignore qualquer modelo de perfeição. Ignore as fantasias que o poder põe em nós. Há uma fantasia de uma meritocracia que não existe. Não existe essa fantasia da meritocracia. Algumas pessoas escreveram, eu não sou fluente em idiomas, eu não escrevo bem, eu não consigo ler teoria. A minha pergunta é, um mestrado, um doutorado, não é concurso para espião, em que você tem que ser fluente em outros idiomas. Você tem que ler.
Em geral, as provas para idioma, se esse for o problema, eu lembro de uma banquinha que eu fiz com a Samantha no ano passado, tá aqui no IGTV, tá aí no GTV. Você tem técnicas, você pode ter professores que te acolham melhor, mas aqui eu não vou nem dizer como é que nós poderíamos resolver isso, porque eu não sou a melhor pessoa sobre idiomas, mas veja como é que as pessoas dizem, eu não sou fluente. Eu nem sei o que é ser fluente, entendeu? É a gente se comunicar, é a gente conseguir ler, conseguir interpretar. Em geral, as provas, elas vêm um texto em inglês, da qual o espanhol você pode responder em português. Então, abaixa o seu filtro afetivo, porque esses modelos de perfeição, essas fantasias do poder, de como se tivesse um modelo que as pessoas já leram tudo, as pessoas sabem interpretar a teoria, as pessoas são fluentes, e essa expressão fluente para mim me marcou muito ao ler, porque é uma fantasia de uma meritocracia que não existe. Todos somos aprendizes, ainda mais quem está entrando no mestrado e no doutorado, em qualquer idade. Então, ele é um momento em que você pode ser um estudante, que você pode ser uma aprendiz de pesquisadora. Então, tenta se distanciar dessas expressões que vão colocar um modelo que ele não existe. Todas temos fragilidades e que vamos aprender a dar voltas nelas. O segundo, que é exatamente esse, todas nós temos dúvidas. Aquela figura que você olha e que diz assim, nossa, ela entende tudo de teoria. Eu duvidaria de alguém que está fazendo uma prova de mestrado, é alguém que está começando a carreira acadêmica. Então eu duvidaria muito dessas pessoas que dizem na minha leitura, eu já li isso, como você não leu aquilo. Isso me parece muito mais um jogo, um trejeito de poder e de intimidação. Então, aqui me parece, com essas duas informações, ignore esses modelos de perfeição e reconheça que todos têm dúvidas, mas que esse é um jogo. A pergunta é saber qual é esse jogo e como é que eu sobrevivo nele. Mas antes de passar para ir para qual é esse jogo que possa ajudar você a tirar essa aproximação de dizer eu sou uma fraude, eu sou uma impostora, quase essas são expressões criminais, gente. Como é que ela pode caber sobre algo que nós podemos aprender? A minha pergunta para vocês, eu preciso muito que cada uma responda, é por que você quer fazer mestrado ou doutorado? Eu imagino 3 respostas, mas comecem a pensar, se pudessem me ajudar, eu gostaria muito de estar podendo ver a cara de vocês, para imaginar que vocês estão pensando. Por que você quer fazer mestrado ou doutorado? Porque você quer pesquisar? Você gosta de pesquisar? É porque você quer escrever sobre algo e aí você precisa estudar mais sobre algo? É porque você quer ensinar? Eu imagino alguns verbos. Tenta responder com verbo. Ensinar, escrever, pesquisar. Se você quer saber, você talvez não precise fazer um mestrado ou um doutorado. Você pode saber, conhecer, aprender com outras formas de estudo que não precisem desse jogo, que é um jogo que tem regras, que é hierárquico, que é longo, que é contra o tempo. Você pode ter grupos de estudo e grupos de leitura. Você pode fazer cursos alternativos. A professora Djamila Ribeiro aqui tem uma plataforma hoje gigante de aulas. A professora Rosana Pinheiro está dando um curso agora sobre etnografia. Eu poderia dar vários exemplos de pessoas que estão dando cursos alternativos, desde história até política. Você pode olhar o cardápio dos que provocam você naquele momento. Então, se você quer estudar, se você gosta de estudar sendo uma aluna, eu particularmente gosto muito do ambiente de ser uma aprendiz, de estar com outras pessoas, de ter grupo, talvez não precise de mestrado ou doutorado, precise de outros caminhos. Você precisa de um título no seu trabalho, investir, você precisa de um mestrado, de um doutorado, talvez você precise de uma especialização, que são cursos bacanas, mais rápidos e sem essa coisa tão intensa do mestrado e do doutorado, né? O mestrado e o doutorado, eles são cursos muito vinculados a quem quer uma carreira acadêmica, quem quer dar aula ou já dá aula, quem quer ser um pesquisador, um escritor, né? Então,
Vocês podem imaginar outros verbos como resposta, eu adoraria pensar melhor, mas eu consegui pensar, pesquisar, escrever, ensinar. Por quê? Porque algumas vezes um dos grandes sofrimentos que se passa na pós-graduação, e com toda essa experiência que se chama fraude, impostor, inadequação, vem porque talvez se escolheu a trajetória errada para estudar. Não seja um doutorado de 4 anos, mas quem sabe uma outra especialização, um curso alternativo. Eu já falei aqui do Coursera. O Coursera, né, que tem uma série de cursos disponíveis. Há um outro também que está em língua inglesa, mas eu repito, eu já falei no Brasil, se chama Masterclass, que tem vários cursos bacanas. Ou seja, hoje tem muitas alternativas para quem quer continuar estudando. Mas eu vou assumir que você já fez essa pergunta. E você é hoje uma professora, ou quer ser um professor, ou quer fazer um doutorado, que quer escrever um livro sobre um tema e precisa desse mergulho acadêmico. E aí eu tentei organizar, vou para as minhas 5 dimensões que eu ouvi do que vocês falaram. Que eu vou chamar de credenciais, habilidades, vínculos, idade. O etarismo foi algo muito importante que apareceu, e o tempo. Apareceu aqui muito a minha idade, né? A minha idade, eu sou... Especialmente as mulheres disseram isso. Eu sou uma mulher de 40 anos, eu sou uma mulher de 50 anos, eu parei para ter filhos, eu tive que ir trabalhar, e eu fui... o meu tempo da vida, e agora eu posso e eu quero, tenho condições de fazer um mestrado. Claro que o etarismo, né, a idade, ela cruza com várias outras coisas das vidas das mulheres. As mulheres que viveram maior vulnerabilidade, que tiveram que ir trabalhar, em geral, são mulheres não brancas, né? São aquelas que não tiveram o privilégio de dizer, eu fiz uma graduação e eu posso entrar numa pós-graduação direto, sem ter que ir para o mundo do trabalho. E aí a pergunta que alguns dizem é, eu não sou mais jovem e os programas não são fraternos a mim. Eu queria dizer que eu não sou capaz de responder por todos os programas, por todas as áreas, mas eu queria reconhecer que há um etarismo que é perverso, especialmente contra as mulheres, que tiveram que esperar, né? Que tiveram que esperar para cuidar de filhos, para trabalhar e para suas atribuições de cuidado. E reconhecendo isso, que está conectado a uma série de outras desigualdades da vida acadêmica, mulheres com deficiência, mulheres com mais idade com deficiência, nós praticamente não temos como candidatas na pós-graduação, porque as barreiras elas são múltiplas. Mulheres negras, mulheres indígenas começam a se aproximar da pós-graduação e a entrar com as cotas. Então, especialmente para vocês, que é onde eu iria para as 4 frentes de como enfrentar o que pode dar uma sensação e que deve dar essa sensação de fraude. Algumas pessoas disseram, eu estudei em universidade privada, as universidades públicas têm uma discriminação contra as universidades privadas. E eu acho que quando as pessoas me dizem isso, é porque elas não vão para uma universidade privada para um mestrado, um doutorado, porque elas não podem pagar, é muito caro. Aqui eu queria começar a arriscar. Eu não estou falando de todas as universidades do Brasil, porque eu não tenho capacidade de dizer isso, mas eu diria que isso está mudando. Isso está mudando porque o ensino privado no Brasil também melhorou. Muitos dos professores que foram formados e tiveram doutorado foram trabalhar em universidades privadas, e isso começa a alterar as formas de compreensão do que era uma excelência acadêmica. Então, cada vez mais nós vemos estudantes que são oriundos de universidades privadas. Então, não permita que isso acredite. Nós temos universidades privadas de altíssimo nível no Brasil, em que as alunas e os alunos começam a fazer essa migração, como interregional também. A mesma coisa algumas pessoas dizem, eu vim de universidade de escola pública. Mas aí as pessoas dizem mais. Ao vir de universidade privada, e esse é um ponto importante, faculdade privada, eu não tive iniciação científica, eu não fiz pesquisa, eu não escrevi artigos. Aqui começa a ser minha primeira dica a vocês. Quase todas as
quase todas não, todas as pós-graduações do Brasil, de mestrado e doutorado, as professoras estão vinculadas a grupos de pesquisa. Se vocês entrarem no Lattes, que é a plataforma de currículos que se chama plataforma Lattes. Lattes é uma plataforma que leva o nome de um cientista, da qual todos os pesquisadores brasileiros, todas as professoras de pós-graduação têm o seu currículo Lattes. Ali no currículo Lattes vai ter uma seção que se chama grupos de pesquisa, projetos em andamento. Olha especialmente essa parte, grupos de pesquisa, projetos em andamento. Depois vai para os artigos mais recentes escritos. Depois vai para as orientações mais recentes. Toma nota. Toma nota de qual é o nome do grupo de pesquisa. Toma nota de quais são as orientações mais recentes. Você vai ter um mapa do que essa pessoa que você gostaria de trabalhar vem trabalhando. Peça, escreva, mas escreva com uma objetividade, com uma estratégia para fazer parte desse grupo de pesquisa. Eu vou repetir. Em geral, as pessoas chegam à pós-graduação dizendo: eu tenho o meu projeto de pesquisa. E não tem ninguém naquela pós-graduação que me oriente. Esse não é o melhor caminho. Por que esse não é o melhor caminho? Porque você tem um funil, gente. Você tem muito mais gente boa querendo entrar numa pós-graduação do que vagas. Quanto mais você se aproxima do que está sendo pesquisado, da onde estão os grupos de pesquisa, mais chances você tem de vir a entrar. Então imagine que você gostaria de trabalhar uma questão sobre violência contra as mulheres. Você quer pensar a questão da violência contra as mulheres sob a perspectiva da saúde mental. Aí você vai dizer: mas não tem ninguém estudando isso. Tem alguém estudando violência contra as mulheres. Tem alguém estudando mulheres. Tem alguém estudando desigualdade de gênero nesse programa. Começa a olhar os projetos dessa pessoa. Faz o raciocínio inverso. Tenta ver se tem uma pecinha desse projeto que essa pessoa está trabalhando, da qual você poderia contribuir. Por quê? O mestrado e o doutorado é um período de aprendizado das regras, das ferramentas, das formas de fazer. Então, mais do que ir com o seu tema, o mais importante é que você entre e aprenda a fazer. Porque ao sair dali, você começa a fazer o seu grupo, você começa a construir a sua trajetória. Então, tenta se aproximar do que está ali. A isso, eu sugiro que olhe o grupo de pesquisa, estude bem temas, possibilidades, converse com pessoas que estão nos grupos. Lá no grupo de pesquisa diz que alunas estão envolvidas, que alunos estão envolvidos, tenta conversar com eles. Você pode pedir para participar. Então, aquilo que você chamou, que você não tinha iniciação científica, você pode ter o que se chamava no passado uma bolsa de apoio técnico, uma bolsa para quem já é formado. Você não precisa, muitas vezes não tem mais bolsa, você tem um processo de desmantelamento da pós-graduação no Brasil, no atual governo, mas você atua como voluntária. Você já escreve dizendo: professora Débora, eu disponho de 5 horas por semana, eu acompanho essa pesquisa, eu gostaria de saber se eu posso participar dela, se eu posso participar de um grupo de pesquisa, um grupo de leitura. E aí, devagar, o que você quer com isso? Você quer ter uma vinculação, depois uma carta dizendo que você é uma pesquisadora desse grupo de pesquisa. Esse é um dado importantíssimo, gente. Isso significa que 1 ano antes você está se preparando para essa seleção, fazendo essas aproximações. E você começa como voluntária, no tempo que você consegue por semana. É 3 horas, 4 horas, 2 horas. Na hora que você escrever, você diz isso e diz: estou disponível para se aproximar. Então, as credenciais, e uma das mais importantes que é essa, que é participar de grupos de pesquisa, ter uma experiência de pesquisa, você pode ter, mesmo que você não tenha feito na graduação, mesmo que você tenha se formado em uma universidade. Diferente da que você quer entrar, da qual você não conhece as pessoas, ou porque você não teve tempo naquele momento. Aí muitas de vocês falaram de habilidades, falaram de idiomas, falaram de escrever, falaram de teoria, falaram de conseguir estudar.
Eu sugiro muito idiomas, voltar para a banquinha com a Samantha, mas eu lembro que eu disse no início. É uma prova que muitas vezes, gente, é leitura. Alguns programas, como da Universidade de Brasília, onde eu estou, na Faculdade de Direito, olha, estou falando pequenininho, estou sendo a Universidade de Brasília inteira, já não pede mais prova de idioma, pede que a aluna declare se consegue ler. É um atestado de fé, até porque você vai aprender durante o processo, né? Mas vamos para isso que se chama teoria. Diz, eu não consigo entender teoria, eu não consigo fazer os conceitos. Qual é a minha recomendação? Quase todo o programa de pós-graduação tem um arquivo das suas provas anteriores. Pede as provas anteriores. Exercita escrever elas antes. Faz as leituras que tem, exercita, escreve possibilidades de prova antes. Tem 3 textos, em geral vai ser uma pergunta que ou vai cruzar os textos, ou vai cruzar um tema do tempo presente, vê qual é o estilo de prova daquele programa, mas escreve mesmo. Então, prepara modelos de possíveis de prova, porque na hora você vai estar muito mais preparada. Então, isso que se diz, eu não tenho, né, minha capacidade teórica é menor, a gente aprende. E aprende como? Exercitando a escrita, forma um grupo de pesquisa, forma um grupo de leitura, desculpe. Mas com 1 ou 2 pessoas, tem que ser grupos pequenininhos, que a gente chamou aqui de comadres, de pessoas que estão estudando junto com você. Esses grupos de estudo para entrar em uma pós-graduação, eles são super ricos, porque vocês estão lendo o mesmo texto, cada um pode fazer uma interpretação, trazer, vocês podem escrever juntas e trocar, fazendo grupos de leitura do seu texto. E uma dica muito simples, leia as regras do edital. As pessoas erram, é uma proporção, gente, que eu não consigo explicar, que não consegue ler o edital, porque lê rápido, porque não foi treinada. Ler edital é treino. Então pede ajuda a alguém que seja a sua checadora. Faz um documentinho no papel dizendo: dia tal, apresentar tal, o projeto tem que ter 10 páginas, os títulos são esses, não muda as coisas do edital. Se vocês quiserem, em um momento nós podemos fazer uma banquinha só sobre leitura de edital. Mas é algo muito, muito importante, porque algumas pessoas erram na submissão, tá? Bem, aí outro grupo falou muito dos vínculos. Disse, eu não tenho vínculos, eu não conheço as pessoas, eu me formei em outra universidade, em outro estado. E isso está muito cruzado com as credenciais. Participa dos grupos de pesquisa, mas faz outra coisa. Quase todas as universidades há uma categoria que se chama aluna especial. Faz disciplinas como aluna especial. Mas faz disciplinas como aluna especial da seguinte maneira. Em algumas universidades você pode fazer 4 disciplinas como aluna especial. Aí as pessoas fazem 2, né? 2 no primeiro semestre, 2 no segundo semestre, para se preparar para uma seleção. Se você está com tempo, ou você sabe que seu tempo é algo raro, que você não vai conseguir cuidar de filho, trabalhar, vida na pandemia, tudo que nos toca, ou que algumas pessoas disseram, eu sou mais lenta, eu não sei se eu entendo bem o que é ser mais lenta, cada um tem um ritmo, e alguém que diz a mim, eu sou mais lenta, é alguém importantíssimo, porque sabe as suas formas de fazer as coisas, né? É alguém que já se conheceu no uso do tempo. Passa 2 anos cultivando professores. Imagina que plano você tem hoje, 2021. Chegou em fevereiro, você se matricula numa disciplina de aluno especial com a professora A. Você está lá fazendo 4 horas por semana, dizem que você tem que usar alguma coisa como outras 4 horas para estudar para a disciplina. Já foi 8 horas do seu tempo, fora deslocamento, 8 horas, gente, só para fazer uma disciplina. E se você ainda tiver mais tempo livre, você pode começar a se aproximar de um grupo de pesquisa. Ideal que seja dessa professora ou de alguém próximo a ela. No segundo semestre de 2021, você já está avançando, certo? Você vai estudando inglês instrumental, você está começando a fazer testes de prova, né? Devagarzinho. Veja quanto tempo essa preparação já está te tomando. Se alguém estiver aí fazendo as contas no papel, 4 horas de disciplina, mais 4 horas de preparação para a disciplina, porque você quer passar bem, você quer estudar bem.
Se você tem ainda aprendendo inglês e tem textos em inglês, tá um momento para você estudar inglês ou espanhol. Quem sabe você está fazendo estudando instrumental online ou com alguém. Já tem outro tanto do tempo. Vai fazendo a matemática. Já tem o deslocamento. Você está participando de algum grupo de pesquisa como voluntário. Você já está usando aí umas 2 ou 3 horas. Gente, você já está usando 15 horas do seu tempo, se eu não estiver exagerando, ou pelo menos 10, 12 horas do seu tempo, para se preparar para o mestrado. Se você tem tempo que eu quero dizer da vida, da sua ansiedade, dos seus sonhos, de espera, faz isso durante 3 semestres. Primeiro semestre de 2021 faz uma disciplina, participa de um grupo de pesquisa, vai estudando o seu idioma instrumental. Segundo semestre faz uma disciplina com outra professora, porque você aumenta as suas chances de ser conhecida naquela linha que você quer fazer na pós-graduação. Participa do grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa tenta continuar no mesmo ano. Passou 1 ano. Você fez 2 disciplinas, você foi bem avaliada, porque você se dedicou a ela. Você começou a ler mais, você começou a entender o jargão, você começou a estudar teoria. Primeiro semestre de 2022, você fez a 3ª disciplina. Ai, mas Débora, eu tô perdendo tempo. Não, você não tá perdendo tempo. Aí você parou, se você quiser. Aí você começou a se preparar para a seleção, no segundo semestre de 2022. Você ficou 1 ano e meio lendo texto, dominando o jargão, conhecendo as pessoas. Talvez já conheceu 3 pessoas diferentes naquele programa, naquela linha de pesquisa, naquela linha do programa. Suas chances de que alguma delas lembre de você na seleção é grande. Aí você vai parar e vai começar a se preparar para essa pós-graduação. Preparar o projeto, fazer as leituras e entrar. Ah, mas eu perdi 1 ano e meio, 2 anos, o tempo que eu já faria um mestrado. Não, porque você não trabalha, você não tem filho, você não tem todo o tempo que é consumido com outras coisas, você não quer só se dedicar a isso, que é natural. Quando você entrou, você já tem 3 disciplinas. Quando você foi entrar, você já tem 1 ano e meio que você está no grupo com alguém. Quando você for entrar, você já tem 3 disciplinas feitas e você mostrou que foi bem avaliada. Quando você for entrar, você já está, talvez, quem sabe se o grupo foi ativo, já conseguiu escrever alguma coisa que você submeteu. Vamos para uma hipótese pessimista. Você não passou. Você, no primeiro semestre do outro ano, você faz a sua 4ª disciplina e volta a se preparar. Você vai dizer na seleção, eu já fiz 4 disciplinas, eu estou há 2 anos num grupo de pesquisa, essa é a minha 2ª seleção. Gente, isso tem um impacto tremendo na seleção. É um impacto tremendo de ser reconhecida como alguém que está dedicada para entrar. Então, eu queria dizer que é claro que isso pode nos dar um senso de frustração. Por exemplo, mas 2 anos fazendo isso para daí eu ainda entrar no mestrado, você acelerou talvez 1 ano e meio, 1 ano já com 4 disciplinas. Você vai fazer num ritmo mais razoável com a sua vida que está ali batendo a porta. E não viveu o que algumas pessoas escreveram. Eu senti que eu fiz mestrado e doutorado e eu não aproveitei, porque eu trabalhava, não podia fazer as leituras, eu estava correndo. Então, dilata esse tempo, dilata com o tempo da sua vida, dilata com quem é você e o que você também quer manter paralela a essa história. E aí eu chego nessa minha última dimensão, antes de ir para as dicas, que é o tempo. Tempo ela é uma dimensão fundamental para esse senso de fracasso, para esse senso de que tem algo errado. Algumas vezes não é porque a gente não sabe, não é porque a gente não tem habilidade, não tem os vícios, é porque às vezes não tem tempo. Tempo é uma das variáveis mais importantes da nossa vida, não só para a vida acadêmica. Porque é uma realidade, gente, trabalhar, cuidar, estudar. Essa é uma realidade, especialmente para as mulheres. Então, a minha sugestão é que organizem o tempo entre se preparar, porque ao se preparar, você vai ter tempo para ter prazer. Imagine você fazendo uma disciplina. Você vai ver o que é isso que eu quero. Essa pressão, essa linguagem. São essas pessoas. Essa pessoa que eu admiro tanto de fora. Será ela mesma que eu quero trabalhar 2 anos? Que eu quero aproximar a minha história? E tempo, gente, para finalizar.
Essa não é uma corrida de um sprint, né? Como a gente fala em corrida rápida, que é correu 10 minutos. É uma corrida de 24 meses, um mestrado. É uma corrida de 48, é de maratonista. Então, dilata ainda mais esse tempo. Essa é a minha sugestão. A gente vive, né? E muitas pessoas mostram que isso é uma das consequências do neoliberalismo, do nosso tempo presente. É sempre com pressa. A gente quer a realização, mas a gente não quer viver a realização. A gente quer a conquista, mas o processo a gente não quer. Não é que não quer, a gente não consegue ter prazer no processo, porque a gente já quer a realização. E talvez uma forma muito revolucionária de viver essas experiências muito intensas da nossa vida seja dilatar esses tempos. Dilatar esses tempos para que os tempos possam ser prazerosos, em que você consiga mergulhar naqueles pequenos momentos que você está definindo. Você veja que uma disciplina ela faz uma constelação de coisas para você trazer prazer para a sua vida, né? Que é conseguir fazer essas habilidades que você está querendo aprender. Então, eu queria dizer, gente, que fraude, impostora, é uma profecia autorrealizadora e antecipada, que vai deixar as mulheres mais vulneráveis de fora antes de tentarem. Ela dá o não antes de você tentar. E eu sei que parece que tudo que eu disse até agora é transformar a espera pela conquista longa demais. Mas por que a conquista já não pode ser esses pedacinhos de aluno especial, de estudando seu inglês, seu espanhol instrumental, participando de um grupo de pesquisa, isso tudo não te dando prazer? Por que só a institucionalidade é o que pode nos dar os prazeres das conquistas? Então, eu vou para as minhas 10 dicas nos últimos 8 minutos para abrir para vocês. Se vocês já tiverem perguntas, já comecem a colocar. Olhe suas habilidades. Você escreve bem? Algumas pessoas disseram, escrevo bem. Então, não treine escrita, gente. Treine aquilo que é a sua menor habilidade. Durante muitos anos, eu pratico yoga, mais de 20 anos, eu me obrigo a praticar aquilo que eu tenho menos habilidade. E aquilo que é mais espontâneo e natural para mim e que me dá imenso prazer fazer é o que, quando eu vou com uma instrutora, eu peço para não fazer, porque aquilo eu sei que eu vou fazer de qualquer jeito. Então, treina as suas habilidades mais frágeis, as que mais desafiam você. Pode ser escrever, pode ser teoria, pode ser idiomas. Faça um plano para cobrir lacunas. O que eu tentei fazer aqui foi um plano para cobrir a lacuna de idioma, de estudar teoria, de ser conhecida, de fazer vínculos, de dilatar o tempo. Eu tentei fazer um plano que enfrenta esse conjunto de lacunas que foram apresentadas como as mais comuns. E se juntar a outras pessoas, não fique sozinha. Faça grupos pequenininhos, nunca grandes, 2, 3 pessoas. Porque os grupos nos ajudam a ver que isso é de fora pra gente, né? Que não tá... O processo pedagógico ele é um processo de eterna descoberta. Busque muito antes os comprovantes para o seu currículo. Então, nesses 2 anos, olha o que é que a banca pontua. Pontua seminário, começa a participar de seminário, recebe o seminário, guarda, faz uma imagem, um PDF desse certificado de participação, guarda, começa a ser organizada, guardando os itens do seu currículo, guarda de acordo com as entradas do Lattes. Se vocês quiserem, a gente fala disso um momento, como ir salvando a memória do seu currículo para o futuro. Lembra que ele vai ser 30 anos, 40 anos. Quarto, comece como aluno especial, mas faça um turismo de aluno especial por diferentes professores da mesma linha, com uma coerência, numa mesma universidade, participando de algum grupo de pesquisa. Voluntarie-se, sério, para uma pesquisa. Voluntariar-se sério para uma pesquisa não é dizer eu quero pesquisar isso. É como eu posso entrar nessa pesquisa e eu topo fazer qualquer coisa. E aí veja o que você quer pedir. Você quer um certificado no final? O que você precisa para a seleção, tá?
peça para ser registrado em um grupo de pesquisa, porque isso vai entrar formalmente no Lattes. Na hora de você fazer a seleção, isso vai contar. Olha, se o programa que você está fazendo seleção pede grupo de pesquisa que tenha vínculos internacionais, alguns programas de nota 6, 7 na CAPES, que a gente pode falar mais adiante, pedem. Então, olha, grupo de pesquisa com vinculações internacionais, se esse for o caso. Você não fez PROIC. E isso é a maioria das pessoas. As pessoas não fez PROIC, PIBIC, iniciação científica. Você pode ser uma pesquisadora depois de formada. Veja como é que o programa aceita registros de participação em pesquisa para você suprir essa lacuna. Em geral, é participação pelo menos 6 meses ou 1 ano. Por isso que eu falo na participação em 1 ano ou 2 anos. O tema, faça ao revés. Defina a área, defina aquilo que você quer trabalhar. E aí começa a botar o seu radar para um guarda-chuva que tem naquele programa, da onde você pode entrar e fazer parte. E não dizer, esse é o meu tema, eu queria saber se você quer me acompanhar na pesquisa, para você começar a ter essa experiência de pesquisadora. O mestrado e o doutorado, ele não vai definir a sua vida. É só um aprendizado para você depois fazer o que você quiser com aquilo que você aprendeu a fazer e com as pessoas que você conhecer. Então, some-se uma pecinha do que está instituído. E desenvolva táticas. O que é desenvolver táticas? Você está fazendo uma disciplina com um aluno especial, que são 100 páginas, e é em espanhol, você não se sente bem lendo espanhol. Desenvolve táticas. Ler num dia só não vai funcionar. Funciona ler todo dia meia hora, funciona ler e depois botar no Google Tradutor para cotejar se você aprendeu, funciona ler e fazer um grupo de pesquisa na véspera, um grupo de leitura, na véspera, porque aí você ativa a memória, faz táticas para aquilo que é a sua habilidade mais frágil, que ela vai chegar uma hora que ela não vai ser mais frágil, ela vai ser uma habilidade. E lembra sempre, fraude é um afeto que é autorrealizador. Quanto mais você acreditar nisso, quanto mais você olhar ao redor e dizer as pessoas sabem, eu não sei, as pessoas falam, eu não falo, as pessoas escrevem, eu não escrevo, mas ela vai ser uma profecia afetiva, autorrealizadora em você. Então, nos últimos minutos, o que nós vimos hoje? Nós fizemos 2 afirmações, que é ignorar as perfeições, essas fantasias de poder, e que reconhecer que todos têm dúvidas, todos têm fragilidades. Alguns têm mais que outros, porque os regimes de desigualdade fazem isso. Ou quem você é. Não há como ignorar o quanto uma pesquisadora cega, uma pesquisadora surda, uma pesquisadora de outro idioma, uma pesquisadora de culturas não escritas, culturas oralizadas, com as culturas indígenas, muitas, elas não vão enfrentar maiores desafios, né? E que esse vai ser um encontro que vai desafiar profundamente todas as partes, mas ela tem que ser um desafio mútuo, né? Mas fazer um mapa do que está em jogo na hora que você vai entrar dentro dessa institucionalidade de um poder, de uma estrutura acadêmica. O segundo, responda por que você quer fazer um mestrado, um doutorado. E talvez, a depender da sua resposta, há outros ecossistemas de conhecimento, aprendizado, estudo, que possam ser mais acolhedores, mais oportunos para o que você quer. Depois nós vimos essas frentes comuns de barreiras que foram apresentadas por muitas de vocês, que eu chamei habilidades, vínculos, as credenciais, o etarismo e as suas interseccionalidades e o tempo. E no final nós vimos 10 dicas, sendo que a mais importante foi mostrar como a ideia de fraude é um afeto, é uma profecia, né? Um afeto mobilizador e autorrealizador. 45 minutos sem falar. Eu vou abrir as perguntas, certo, gente? Para ver se faz sentido.
Quão importante é ter um bom currículo Lattes para análise do currículo e como é a prova oral. Veja que aqui tem 3 coisas diferentes. Bom currículo Lattes para análise do currículo. A coisa mais importante, como é a prova oral, a gente deixa para outro encontro, tá? Você tem que ter pelo menos um currículo Lattes. Então, todo mundo que está aqui, todo mundo, gente, se você pensa em fazer um mestrado, um doutorado, começa a trabalhar o currículo Lattes. É todo dia um pouquinho e é super trabalhoso, super trabalhoso. Há uma pesquisadora aqui no Instagram, a Winnie Bueno, em que ela tem uma aula só sobre o que é o Lattes, o que é como preencher. Eu recomendo muito olhar ali. Eu acho que no curso da professora Rosana Pinheiro também teve, mas é devagarzinho. E estudar o Lattes para ver onde estão as suas potencialidades, de saber conseguir preenchê-lo de forma a maximizar a sua história, né? Tá? Sem publicação em revista, diz o Paulo, o graduando encontrará mais dificuldade de passar em um mestrado? Paulo, me parece que é quase um contrassenso pedir a um estudante de mestrado, um candidato a mestrado, que tenha publicação. No entanto, alguns programas cada vez estão pedindo mais, né? O que é um contrassenso? Isso me parece um contrassenso. Eu acho que a associação de alunos tem que brigar, alunos de graduação ainda tem que brigar para que não seja assim, né? É pedir demais para alguém que está entrando num mestrado. Então, a minha primeira recomendação a você é que olhe se o programa que você está querendo entrar exige isso. Alguns exigem ter submetido um artigo à publicação, outros exigem um artigo publicado, mas não dizem que qualificação de revista. Então, tenta dominar que possibilidades você tem. É submetido, pode ser para qualquer revista ou não precisa. E talvez selecionar o que seja mais fácil para você. Se o programa exige já um artigo submetido ou publicado, assume fazer uma aluna especial como o trabalho final você tentar submeter para uma revista. Assumir que você está fazendo aluno especial para ter um trabalho final bacana e, quem sabe, tentar submeter, tá? Como pedir aluno especial? Pergunta Dicas de Educadora. Tem um processo específico? Sim. Cada universidade tem o seu processo específico. Em geral, ele começa logo após ou ao mesmo tempo da matrícula dos alunos regulares na pós-graduação. Minha sugestão é que você entre no calendário universitário do programa que você quer olhar, da universidade do programa, e lá vai dizer, ou ele deve dizer, aonde é o calendário de matrícula de aluno especial. Então, eu sugiro muito que vocês olhem como é esse processo em cada universidade, o que varia de universidade para universidade. Um bom caminho é conhecer alguém que já está no programa, que também ajude você a saber qual é o momento dessas inscrições, tá? Alguns programas exigem para aluno especial, algumas disciplinas não abrem para aluno especial, porque são disciplinas obrigatórias do programa, só para aluno regular. Ok, você faz aquelas que você pode fazer, e alguns exigem que você mande um e-mail para a pessoa que está dando a disciplina. Ok, você faz uma mensagem bem formal, se apresentando e por quê, tá? Algumas pessoas estão falando do projeto, algumas pessoas estão falando do que não fazer numa entrevista, que eu acho que tudo isso a gente pode conversar em outro momento específico, né? Eu tô pulando porque as pessoas pediram para escrever o Coursera aqui, o Masterclass aqui também, se vocês pudessem me ajudar escrevendo, né? E algumas outras plataformas de ensino que estão agora, como eu mencionei, da professora Djamila Ribeiro, mas há muitas que Juliana Borges estava dando um curso, a professora Rosana Pinheiro Machado estava dando outro de etnografia. Se vocês lembrarem, qualquer um pudessem botar aqui, ou depois quando a conversa ficar salva, né? Se eu vou salvar a live, deve ter umas 10 pessoas perguntando como a minha fama não se resolve, né, gente? Claro que eu vou deixar salvo. Ainda tem 10 minutos e eu salvo. Mais perguntas? Educação à distância também na LU. Educação à distância
é super importante. No Brasil inteiro a gente tem. A Fiocruz, para quem é da área de saúde, tem uma dezena, uma centena de cursos que vale a pena. Sandrinha, sobre que a matrícula é amanhã, quantas devo me inscrever? Essa é uma resposta importante de você fazer com a coordenadora do curso ou com a sua possível orientadora, que vai definir quanto é pesado as disciplinas, quanto você tem de tempo. Então, é importante você decidir. A Adri Silvestrini, ela disse que quem quiser dicas sobre aluno especial, ela tá aqui disponível. Esse é também um senso de uma comunidade, né, gente? Certamente vocês sabem muito mais do que eu em coisas agora do tempo real, de como as universidades estão, e se ajudar. Uma travada, voltou. Tá? Algumas pessoas estão botando aqui que eu e Harvard também tem aulas, o canal da USP também tem aulas. Grupos independentes de pesquisa pesam na seleção? Olha, os grupos têm que estar registrados no CNPq, em geral, para contarem na seleção. E olha, na seleção que você está fazendo, quanto tempo se pede para que você tenha uma experiência de pesquisa para que ela conte. Em geral, é por semestre ou por ano. Então, seria importante olhar se o grupo não o grupo alternativo é uma coisa muito bacana, que vocês se reúnem, mas pede para essa professora ou professor, caso esteja envolvido, para registrar esse grupo no CNPq. É simples, porque aí você vai estar com o seu CPF registrado num grupo e vai poder ter uma referência de que você participa, tá? Que mais, gente? Algumas pessoas falando, quem for da USP, tem gente aqui para ajudar. Aqui na Bahia tá calor, aqui tá frio. Não, aqui tá frio. Eu queria estar aí no verão. Quem tem medo de publicar, olha só, clareando as ideias. A única coisa que você nem medo, que você tem que cuidar de não fazer na vida quando começa a escrever, é plágio. O resto a gente se ajeita na vida, e nem mentir, né? A gente não mente, a gente não frauda dados. Mas não mente e não copia nada. O resto vai ser quem a gente era, né? 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E a gente vai se arrumando na vida, né? Eu ser interpelada pelo que escrevi há 30 anos atrás, quando tinha 20 anos, quando tinha 30 anos, tolo, nós mudamos, né? Então, não tem esses sentimentos, eu sou paralisada para escrever, eu tenho medo de escrever. Começa a escrever, só não comete esses dois erros, que é nem copiar, nem plagiar, e jamais mentir, enganar, porque na ciência a gente não faz isso, tá? Você sabe que tem uma outra coisa que a pessoa está aqui dizendo? Faz um estágio especial em disciplina. Existe uma coisa, para quem já está na pós-graduação, que se chama estágio docente. O estágio docente, quando você pode fazer junto com uma pesquisa com uma professora, você dá aula junto com ela, ou vai nas aulas. Eu sempre gostei muito de ter alunas em estágio docente comigo, elas me acompanhavam, me ajudavam a pensar as avaliações, que é uma parte muito difícil, né, de uma disciplina da aula. E isso é uma experiência muito bacana, de se aproximar de alguém, aproximar-se de uma pessoa que está dando aula. Quer dizer, eu posso ser sua assistente de ensino e trabalhar com você voluntariamente em alguma pesquisa. Esse é um jeito super bonito de se aproximar e de começar a conhecer alguém, e a pessoa também vai conhecendo você, ao mesmo tempo que você está fazendo a disciplina dela. Se na sua universidade não tem nada de aluno especial, você não tem condições de entrar, ou você não quer ainda entrar no ritmo da pós-graduação de muita disciplina, faz uma disciplina como assistente de ensino na graduação. Você sabe que várias alunas que entraram comigo no mestrado, que vieram de outras universidades, para me conhecer, inclusive, saber se elas queriam trabalhar comigo, elas não me diziam isso, né? Mas faziam. Elas diziam: Débora, eu posso ser sua assistente de ensino nessa disciplina da graduação, eu fico o semestre todo com você. Mas ela estava ali, vendo como é que eu pensava, como é que eu ensinava, o que é que eu acreditava, e ela estava seguindo a disciplina. E no final ela estava muito mais preparada para me apresentar algo. E eu também tinha quase que um sentimento de gratidão
por essa pessoa, né? Você inverte as estruturas de poder quando você é assistente de ensino de alguém. Além do que eu acho, eu nunca fui na minha vida acadêmica assistente de ensino de ninguém, mas a minha experiência tendo assistente de ensino, ela é uma experiência fabulosa, ela é uma experiência transformadora. E você, como professora, você estabelece um vínculo de cuidado, de retribuição de cuidado àquela pessoa, porque aquela pessoa ajudou muito você perceber a aula, onde você não está conseguindo fazer bem, como é que corrige prova, como é que... né, coisas mais simples da dinâmica em sala de aula. Agora, se eu posso dizer isso, tudo que você entrar como voluntário, como assistente de ensino, voluntário numa pesquisa ou aluno especial, leva talvez ainda mais sério do que quando você efetivamente passar. Por quê? Porque esse é o momento que você está cultivando, gente. É onde você está cultivando as relações de confiança. Não são as relações depois de uma conquista que você teve, que foi entrar na pós-graduação. É onde você está cultivando as relações. Que alguém vai lembrar de você, que alguém vai cuidar de você, você está cuidando de alguém. Esses momentos, eles são, que exigem talvez de você mais do que quando você entrar. Quando você entrou, tudo bem. Se você tirou... eu não sei como é que os programas falam. Na UNB fala MM, se você tirou um 5, você tirou um 6. Desde que você passe. Mas quando você está ali como aluno especial, parece que a esperança de que você faça ainda mais seja maior, né? Gente, faltam 3, 4 minutos. Eu queria muito agradecer que vocês vieram. Veio muita gente. Eu fico muito feliz, né? Eu sei que 1 ou 400 tem que ser o mesmo, mas a gente é humano e a gente é boba, né? A gente não, eu, né? Humano, boba. Acho bacana ver 400 pessoas num domingo, 300 pessoas num domingo, na hora de comer pizza, da missa, do templo, da família. Vim aqui para ouvir falar de ciência, como entrar na pós-graduação. Eu queria muito saber o nome de cada uma de vocês, agradecer profundamente por acharem que isso vale a pena. É uma coisa... É indescritível essa sensação de achar que esse montão de gente acha que isso vale a pena. Especialmente depois de falar 45 minutos por uma tela, sem saber se fazia sentido, quando a gente não tá vendo as caras, né? Se tá falando um monte de besteira. Gente, até domingo que vem, eu queria muito que a gente pensasse junto que tema a gente quer. Eu queria que isso aqui fosse para responder o que vocês acham que vale a pena. Se quiserem a entrevista, se quiserem o projeto, se quiserem Lattes. Eu não sei fazer essas votações no Instagram, mas a gente podia fazer uma votação e aí decidir, e aí a gente vai indo com votação. Se o Nick estiver por aqui, que vive me ajudando em tudo, e souber como fazer uma votação, a gente faz e eu sigo o que vocês votarem. Um abraço, que todo mundo fique bem, se cuidem muito e até domingo que vem, viu? Um abraço grande. Eu vou fechar antes que vocês comecem a gritar, grava, grava, grava.